Eu tô aqui com o André e o Daniel numa empresa de fabricação digital chamada 3D Criar, que ela fica incubada no CIETEC da USP, e eles vão contar um pouquinho sobre o projeto deles aqui da empresa, o que eles têm feito e tudo mais. Tudo bom, André? Tudo bem, Laura. O que vocês têm feito de projeto interessante? Eu vi que tem muita coisa bacana, então acho que tem muita coisa para falar aqui, né? Sim, a 3D Criar ela nasceu com a ideia de popularizar a fabricação digital no Brasil. E contribuir com a melhoria da educação, né? Então, nossa ideia é ensinar modelagem, prototipagem, mas também o Plano Nacional de Ensino, junto com a fabricação digital. Mas a empresa ela cresceu, ela agregou novas áreas, a gente começou a distribuir equipamentos, sempre pensando no conteúdo e na solução completa. Então, o que é a 3D Criar hoje? Esse é um polo de tecnologia, é um hub que atrai a comunidade. A gente tem vários equipamentos, desde impressora 3D FDM, DLP, SLA, até máquina de corte a laser. A gente usa isso com a comunidade e a gente usa as máquinas e os equipamentos também para gerar conteúdo. Certo. Então a gente gosta, a nossa pegada, né, Daniel, é inovar. A gente gosta de desafio, a gente gosta de trabalhar com materiais exóticos, coisa que ninguém está fazendo aqui. A gente gosta de criar. Eu vi que vocês estão fazendo, que vocês fazem teste com filamento também, né? Tem como você mostrar um pouquinho o que vocês têm feito? Hoje a gente tem 52 materiais testados aqui, né? Então, esses bispinhos são corpos de prova que a gente usa para fazer as impressões. A gente quer ter sempre padronizado o que é o que. Então, esse bispinho aqui é um standard. Esse daqui, por exemplo, foi impresso em PETG. A gente tem outros aqui, materiais flexíveis, materiais rígidos. Esse também aqui é PETG, dupla extrusão e algumas coisas que são bem mais exóticas, né? Esse daqui é um PLA embutido com aço inox polível, então dá pra ver até que a cabeça dele é bem lisinha, que foi polida, e o corpo dele é mais grosseiro, né? Como se fosse a impressão normal. Filamentos de madeira, fibra de carbono e alguns até que ninguém nem tem, né? Por exemplo, onde tá? Esse aqui é um verbatim Primaloy, né? São coisas que não se vê no mercado por aí. São todas as coisas que a gente testa, né? E além de serem testados esses materiais, a maioria deles são revendidos por nós, né? A gente tem quase 40 materiais diferentes no catálogo de revenda. Certo. E tudo isso é serviço também, né? A gente executa serviço com todas essas partes também. Então, filamentos condutivos, com tratamento térmico, tudo isso tem aplicações bem específicas, né? E como é que as pessoas chegam até você para uma ordem de serviço, assim? Muita gente entra em contato com a gente direto pelo site, e também a gente tem muito cliente recorrente, né? Cliente que fez um serviço uma vez com a gente e continua fazendo produções maiores, né? E agora a gente está entrando também em algumas produções maiores. Tem alguns casos de clientes que querem fazer 200, 300 peças, né? Então como é que ele vai fazer esse número de peças em uma impressão 3D? Não é viável, economicamente, mesmo por tempo, não é viável. Mas também não é viável ele pagar 50 mil reais em um molde um molde usinado que vai custar um absurdo. Então o que a gente tem feito é trabalhado nessa área de como a gente faz para ter pequenas produções em escala. E a gente tem feito trabalho com moldes vulcanizados. Agora a gente está entrando na área de moldes de fundição também, né? Então essa aqui é uma peça muito legal para exemplificar isso, é uma peça de uma ordem religiosa que é usada para fundição. Então ela é uma resina fundível, já que é feita na B9. Essa daqui não é a melhor peça, por isso que ela está aqui. A que saiu boa foi para o cliente. Certo. E ela vira uma peça de metal depois. Eu te perguntei por serviço, porque como você me explicou, as pessoas elas buscam, vocês estão comprometidos, na verdade, em criar mais soluções, na verdade. Sim. Não é um mero serviço, né? Tem muita coisa diferente, né? É fácil fazer impressão, PLA, ABS, é o standard, né? É o que todo mundo faz hoje. Mas a gente está mais preocupado em viabilizar fabricações. Então muitas vezes também vem algum cliente, por exemplo, veio uma médica algumas semanas aqui, que ela desenvolveu um equipamento de tratamento por por luzes UV, alguma coisa assim, e ela queria fazer um suporte para a caneta dela, que é o instrumento. Então ela sentou com o nosso designer, os dois desenharam, passaram a tarde desenhando esse equipamento para ela, validou isso, imprimiu em plástico barato. Quando ela terminou, a gente imprimiu 15 cópias disso em plástico flexível, que era a aplicação dela. Então outras aplicações também, na semana retrasada veio
aqui um engenheiro que tem uma peça, ele queria fazer isso em plástico para validar dimensionamento, depois fazer isso em alumínio. Era uma parte que era um condutor de eletricidade, era praticamente um fio terra da máquina dele. E isso daí a gente acabou trocando o material e imprimiu em filamento condutível. Olha que incrível. Uma aplicação muito diferente. Então, olha que incrível, Laura. Aqui que a gente, por estar numa incubadora de tecnologia, tem muito empresário e muita inovação. Sim. Então acabou acontecendo que muitas empresas vinham com uma ideia, por exemplo, uma empresa de eletrônica que produz placas, internet das coisas para medicina. Então um dia chegou E buscar uma solução, de repente. Como é que eu posso usar a impressão 3D em alguma inovação? Ele chegou aqui com 3 placas, modem, tudo conectado, um monte de fio, antena, e ele falou, eu quero fazer uma carenagem linda, isso aqui tem que ser lindo. E a gente começou a desenvolver... Estado da arte. O estado da arte, literalmente, seguindo Jobs, né? E conseguimos sair, por exemplo, esse aqui é o produto, né? Então, assim, lembra um pouquinho... Nossa, esse daí é o final, saiu direto... Esse aqui saiu direto da impressora, aqui tá a carenagem. E olha que legal, com todos os encaixes para a parte eletrônica e internet das coisas. Mas o que é o legal de ter um espaço como o nosso, que é um makerspace focado em desenvolver conteúdo e produto? Qualquer um pode chegar com uma ideia aqui, como foi o caso de uma médica. Ela é empresária, ela teve uma sacada que ela poderia ter Como é que eu posso materializar isso, né? Para caneta laser, porque não era firme. E ela chegou aqui, 6 horas depois ela tinha um produto pronto, levando para casa para vender. Ela ia contactar o fabricante para vender esse protótipo. Como o Daniel falou, hoje a gente faz também, começou a surgir com a prototipagem, começou a surgir a demanda por pequenas quantidades, que são inviáveis para fazer na impressão 3D ou na fabricação digital, e que são inviáveis também para produção de ferramental, molde, sopro, injeção, etc. Então a gente desenvolveu também uma tecnologia de injeção a frio. Então a gente desenvolveu fornecedores de borracha, vários tipos de borracha, vários tipos de resina. PU, fizeram um teste com isso também? Epóxi. Fizemos vários. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de uma peça. Foi literalmente isso aqui é um iPod. Então essa é a qualidade da peça que a gente tira hoje. Muito louco. Né? Isso aqui é uma precisão réplica. incrível, Isso aqui hein? foi feito em PU, mas a partir de uma impressão 3D. Né? Impressão, por exemplo, com suporte solúvel. Isso aqui, até Nossa, pouco tempo nunca atrás... ouvi falar disso. Então, até pouco tempo atrás, onde a gente fazia isso aqui? Nas máquinas industriais. Então a gente tinha que contratar Stratasys 3D Systems. E hoje a gente faz em casa. Então isso é um grande avanço. Esse material verde aqui, ele é o poliestireno de alto impacto, e o material preto é o ABS. E o RIPS, né, o poliestireno, ele é solúvel em limoneno, de limoneno. Então essa é uma tecnologia que hoje a gente faz com a Zemorph, que é uma das nossas impressoras 3D, uma das melhores do mundo e do nosso parque de máquinas também. Até gostaria de levar vocês para conhecer. É isso aí, isso que eu ia te falar, porque o pessoal está interessado em ver impressora. Vamos lá, Daniel? Vamos lá. Vamos começar com a joinha da coroa? Com a joinha da coroa? Pode ser. O nosso show da novo, ela tá ainda desse lado aqui, né? Ela tá desse lado. Essa aqui é a B9 Creator. É verdade, tem uma impressora aqui também. A B9 Creator ela é uma impressora de resina, SLA. Eu vou abrir ela aqui, ela não está imprimindo nada agora. Então ela tem aqui embaixo uma poça de resina. Essa resina ela é solidificada com luz UV. Então ali embaixo a gente tem um projetor que projeta a camada inteira de uma vez. E aí consegue solidificar a camada do objeto e ele constrói como se fosse por camadas, né? Como qualquer tecnologia de impressão 3D. Muito legal. E você tem essa impressora para vender aqui, né? Sim. Todas as impressoras que a gente tem no nosso parque de máquinas, elas são de nossas revendas. Vendáveis. Tudo que a gente só usa o que a gente vende o que a gente usa. Muito bacana. Tanto em filamentos quanto em equipamentos, né? Então essa máquina ela tem uma precisão incrível, né? Tem uma peça aqui que é bem bonita e ela é difícil de fazer, né? Se não impossível complexa, de fazer né? em um FDM simples. Mas essa daqui, para essa impressora, é uma coisa simples. Né? Quando nos piores casos, né, os casos mais de precisão, a gente tem esse tipo de peça, com detalhes que são fantásticos. E ela é bem pequenininha, né? É bem pequena. E essa resina ela é própria para joalheria. Então o joalheiro consegue usar
essa resina num molde de areia, derreter e aí injetar ouro, platina, qualquer outro material que ele queira fazer as joias. Quem conhece o Marvin aqui, olha? Esse é o Marvin. Quem é fã do Marvin? Olha a qualidade do Marvin feito Nossa, sensacional. Parece que rolou até um acabamento no negócio, né? Perfeito, e não isso aconteceu. E tem outras resinas diferentes, né? Essa preta, por exemplo, é uma de alto impacto. Então essa daqui é um cubo, um pilar de calibragem que a gente imprimiu para ter certeza do dimensionamento correto. E está testando polimentos, algumas coisas nele, mas é uma peça incrivelmente resistente. Na verdade a gente brinca com quem vem aqui, que se alguém quebrar isso aqui na mão, ganha uma B9 de presente. Porque não dá. É impossível. A gente tenta quebrar, ela nem dá sinal de entortar. A gente taca no chão, bate no vidro, e não passa quebra. um carro por cima. Não quebra essa daqui. Inquebrantável o negócio. Vamos lá ver as outras? Vamos conhecer as máquinas. São várias aqui. Essas são as máquinas que a gente usa para serviços. Então, em geral, elas estão todas funcionando. Quando não estão fazendo serviço, elas estão fazendo testes. Vamos começar pela que está funcionando, então. Já quer começar pela melhor, né? Não, você que sabe. A Zimorph é outra joinha nossa aqui, né? Na verdade, todas são joias, né? Diferentes. A Zimorph ela é o que a gente tem de mais avançado em FDM. Ela é uma máquina muito robusta, vocês estão vendo que a carenagem dela já é muito robusta, completamente de alumínio. Ela agora está imprimindo com um cabeçote de extrusor duplo. Então ali você está vendo que está entrando o extrusor ali, o laranja e o azul. E ali embaixo ele está saindo uma peça só, né? E com um bico só. Deixa eu levantar aqui. Mais fácil. E ali embaixo ele tem um bico só. Esse bico ele mistura, ele pode fazer tanto degradê quanto peças de cores separadas. Se vocês olharem um pouquinho mais de cima, dá pra ver o R2-D2 que está imprimindo ali. E ele está saindo em duas cores. O cabeçote tem essa péssima mania de ficar na frente, né? Essa aqui é uma peça que a gente tirou hoje cedo. É o mesmo bico, só faz que com uma degradê. espécie de mescla, né, na cor. Ela pode fazer a mescla ou ela pode soltar individualmente. Aqui tem um exemplo legal do que a gente fez com ela. Essa era que você estava mostrando, né? Porque esse cabeçote é o cabeçote duplo, mas a Zimorph ela troca o cabeçote. Então ela tem o cabeçote de impressão simples, ela tem o duplo, o de gravação a laser, o de usinagem CNC e o de pastas. Dessa caixinha aqui ela foi inteiramente feita na Zimorph. Então a gente tem desde o filamento flexível aqui que faz a fitinha para abrir e fechar. O laser aqui foi gravado com ela também. Esse laser é absolutamente incrível, né, cara? A interna da caixinha foi usinada nela também. Então foi usada uma fresa aqui. E a parte aqui do kit de vinho, né? Esse é um kit de vinhos. Ele foi impresso com as duas cores, nessa daqui. Nessa daqui ele é preto com brilho no escuro, o olhinho do Darth Vader. E a parte aqui da rolha ela é flexível também. Então a gente encaixa ela aqui. Ela tem um encaixe mecânico aqui perfeito e encaixa no vinho ali. Minha mãe ia adorar isso de presente de Natal. Minha mãe é Eu também. Todos os meses. Vocês estão vendendo isso já? Todo mundo. Na verdade, vocês fazem essa, vocês têm umas soluções também que vocês acabam modelando para vender também, não tem? Sim. Por exemplo, essa daí. Essa daqui é uma que a gente tem, é um demo set, mas a gente tem uma equipe bem diversa aqui. Né? Eu sou engenheiro mecânico, então eu cuido da parte mais de análises de elementos finitos, simulações de fluidos, mas a gente tem dois designers muito bons que cuidam da parte de modelagem. Então acho que o exemplo mais legal de modelagem é o Museu da Manhã, né? Tá aqui? Vamos pegar o museu porque... Esse é o mais alto. Esse é um trabalho que foi totalmente modelado para impressão aqui. Foram 250 horas de modelagem. Nossa, muito bom. E uma impressão, então um projeto do Calatrava maravilhoso, que literalmente a gente fez na mão, né? Com as plantas em 2D. E o modelo de construção 3D para impressão ele é muito ruim, né? Ele tem vários ajustes que tem que ser feitos. Então todos os ajustes foram feitos, foram remodelados e aí sim foi impresso. Foram impressas 100 cópias desse, né? Você acabou fazendo meio um trabalho que vocês fizeram por demanda, né? Então essa é a Zimorph, né? Aqui tem mais alguns outros filamentos exóticos, né? Então tem o PVA, que também é solúvel, só que ele é solúvel em água. PVA, fibra de carbono, madeira, PLA com tratamento térmico. Esse de madeira parece muito madeira mesmo, né? Parece. Muito louco, perfeito. E nela a gente usa os filamentos exóticos, né? Então
acho que o mais exótico e resistente que a gente tem é uma fibra de carbono, né? E a gente faz os espinhos. Isso é que você testa na Zemorf. Mas também a gente faz peças de drones, né? Anéis de caveira. Você tava falando dos drones, essa parte dos drones eu achei interessante. Dá pra você criar peças bem mais leves, né? São peças que dariam para ser feitas em ABS, mas você pode escolher fazer a peça em ABS com um preenchimento de 50%, para ter a resistência que precisa para aquilo, ou fazer com fibra de carbono em 10%. Aí você tem uma resistência muito maior, com peso um negócio bem mais leve, sim. Essa daqui a gente usou, fez outro dia para gravar laser, essa placa também. Essa que vocês usam para laser, especificamente, não, ela é meio multiuso também. Não, a gente troca. O cabeçote dela aqui é que você tá com filamento aqui, mas ele destaca aqui, a gente puxa, ele é magnético aqui no trilho, e aqui tem os aí, tá aí. Aqui tem eles aqui, né? Esse daqui é o do CNC, então vê que ele tem um encaixe aqui no trilho, e aí a gente prende a broca, prende a fresa nessa ponta aqui. E esse outro é o de pastas. Esse ele injeta cerâmica, chocolate, pastas de bolo. Nossa, cerâmica também? Dá pra usar no mesmo? Que louco. Tudo depende da alquimia. Se você tiver argila e fizer uma Nossa, pasta muito ideal, louco. você consegue imprimir e levar até pro forno. Muito interessante. E a gente está falando, Laura, de impressoras aqui realmente são muito boas, são top. Mas não é todo mundo que procura só as impressoras com 25 micras de capacidade de impressão ou uma DLP. Né? Não é todo mundo que quer imprimir com cobre e com fibra de carbono. Depois até você sente o peso desse aqui de cobre para você ver como é pesadinho. É um filamento. Parecido, né? Também tem muita gente que está preocupada. Bem mais leve esse daqui. Você vê, é o que o Daniel falou, isso aqui é resistente e leve, né? Legal para fazer drone. Então tem muita gente interessada em entrar no mundo da impressão 3D, conhecer melhor e descobrir as possibilidades de criação, de materialização de ideia e projeto, né? Tem estudante, tem empresário. Nesse momento de crise, muita gente está se reinventando. O que eu acho interessante é justamente a diversidade de impressoras que vocês têm aqui, justamente para fazer esse tipo de estudo, né? Qual o tipo de aplicação que a pessoa pode ter com aquele determinado tipo de impressora, ou que tipo de material que ela vai usar. Inclusive antes, talvez, ela sair comprando uma impressora sem saber ao certo como é que ela vai usar aquilo, né? Exato. Então, alguém que vai começar a imprimir com fibra de carbono na Zemorf, é possível, uma impressora fácil de trabalhar. Mas tem gente que quer começar com PLA, que é uma impressora com um ótimo custo né, em relação ao benefício que ela traz. Então, para isso, a gente trabalha com as XYZ também. A linha XYZ é muito completa. Né? É a mais vendida no mundo. Se a pessoa quiser, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu posso te procurar para isso, por exemplo? A pessoa tem uma ideia, ela quer fazer um teste, porque talvez ela queira comprar a impressora, mas ela não tem muita certeza se a impressora é para aquele determinado uso. Vocês fazem isso também? Acho que é o que a gente mais faz, né? É o que a gente mais faz. A gente não quer empurrar equipamento. Acaba sendo um trabalho meio de educar o público, né, em relação a isso. Educar, né? E provar o valor, é desenvolver. Então, o que acontece muito aqui são pessoas, empresários, enfim, estudantes que vêm para desenvolver um projeto. E o cara não tem muita ideia o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer. Ele não conhece a tecnologia, ele mas vem ele do quer zero. fazer. Geralmente ele vem do zero. Aqui, então né? Então ele compra um projeto, daí ele vê o valor, materializa a ideia dele e depois leva uma impressora. Então a gente é super aberto. Você faz uma espécie de estudo, que tipo de impressora você poderia usar nesse projeto, com qual filamento, esse tipo de coisa, né? A gente ensina a usar, né? Então a gente isso é uma coisa muito importante, né? Porque toda vez que alguém compra uma impressora com a gente, desde a XYZ da DaVinci Junior, que é a menorzinha, mais barata, até a B9, a Zemorf, a gente faz questão de fazer treinamento. Não é opcional, é obrigatório. Coisa de prática. Você tirar a máquina, você tem que fazer um treinamento. Isso a gente cobre desde a parte de como preparar a impressora, como preparar os arquivos, como limpar a impressora, fazer manutenção, etc. Até se o cliente às vezes precisa de treinamento de modelagem, de criação de conteúdo, a gente também faz. Porque pra gente não é, acho que para qualquer negócio, né, não é interessante a compra e não tem a adoção tecnológica daquilo. Acaba ficando encostada, acaba ficando largado. Sim. Então pra gente isso... Que eu acho que infelizmente isso ainda deve acontecer muito, né? Acontece. Mas tem um fenômeno legal que é o seguinte, tem muita gente que vem aqui aprender a modelar, a gente ensina com Fusion, né, com softwares da Autodesk, mas a gente ensina a modelar, por exemplo, maquetes, a adaptar projetos de arquitetos para impressão 3D, para biologia, para dentista também. Agora para odontologia, e, né, principalmente
Os dentistas nem tanto, mas os protéticos, sim muito. Então é uma ferramenta super Que na verdade é uma evolução na própria área deles, a bem dizer, pelo que me parece, né? Sim, exatamente. Hoje a maioria dos protéticos eles esculpem na cera, né? Então é um processo manual. E agora existe, com a adoção dos scanners, a digitalização das imagens e uns softwares que já fazem todo o trabalho de simulação de coroa, ponte. A impressora DLP ela vai muito bem, ela economiza tempo e recurso e dinheiro dos protéticos. Né? A gente tem uma métrica disso. Uma coroa, né, em material derretível, um protético bom leva cerca de 4 minutos para fazer uma. Que é o tempo dele moldar a cera no dente, fazer o acabamento e tirar. A gente consegue com a B9, quando a gente enche a bandeja, a gente consegue ter 54 em uma que leva 1 hora para fazer. Então é basicamente 1 por minuto. Né? Sendo que isso custa centavos. Custa coisa de 20 centavos. Então o protético trabalha com esse modelo, que não é o derretível, mas serve para ele encaixar o troquel aqui, né? Que é essa parte aqui do dente. E aí em cima disso é que ele faz a modelagem do coping, que é o que encaixa depois e vai ser derretido, vai ser feito de metal, de cerâmica ou qualquer outra coisa. Muito legal. Então essa é uma aplicação bem legal. Você ia falar da assim, da XYZ, né? XYZ, né? Então a gente fica viajando. Porque tanta coisa é muito legal, né, cara? Mas a gente tem muita impressora XYZ aqui. Hoje a gente está com 4 aqui só. Mas em geral a gente tem 6. Acho que as 2 saíram para evento hoje. Então no total a gente tem 6, 7, 8, a gente tem 9 máquinas aqui de serviço. Então a gente tem a 1.0, que é o carro-chefe, é uma máquina super confiável e o software dela é super simples de usar. Então uma pessoa que quer fazer alguns projetos, quer desenvolver ideias, mas não quer ter o trabalho de ir a fundo em um software tradicional, que ele vai lá e mexe em retract, mexe em velocidade, temperaturas, etc. Ele não tem nada disso com a 1.0. Ela detecta qual é o filamento que tem, então ela tem um... Ela seria, mal falando, a mais plug and play da história, na falta de uma expressão melhor. Seria. Tem um cartucho que vai aqui atrás, ela lê o chip nesse cartucho e sabe qual material que é. Nossa, muito louco. Como se ela fosse uma máquina inteligente, né? Como ela sabe, o usuário não precisa se preocupar em configurar temperatura, material, temperatura da cama aquecida. Ele não tem que preocupar com nada, porque o filamento já sabe qual que é. Em outro nível, a gente tem a Pro, né, a 1.0 Pro, que é uma que trabalha com filamentos abertos. Então qualquer marca de filamento serve. Inclusive aqui a gente tem um filamento aberto aqui trabalhando nela. Então ela tem uma área de impressão bem grande, ela tem aí 20 por 20 por 20, é uma área bem legal, dá pra fazer muita coisa. Dá mesmo. E o sistema dela também né? Da mesma forma que a 1.0, ela também é bem simples de operar, mas ela tem a possibilidade do usuário também configurar algumas coisas a mais. Então todas aquelas configurações tradicionais que tem de impressora 3D, o usuário também pode, se ele quiser uma coisa mais profissional, mexer em um monte de configuração diferente, de velocidades, de economizar material, etc. Então ele tem essa possibilidade com a Pro. Além da Pro, tem a possibilidade também de trocar o cabeçote. Esse daí está com filamento embutido, então não dá para tirar. Mas eu acho que essa daqui dá. Essa está sem filamento. E sem cabeçote. Aqui tem um cabeçote. É bom que já aí, tá vendo? Já faz com scratch. Mas aqui tem um exemplo. Esse aqui é o cabeçote de impressão dela. Então ele tem aqui uma placa que detecta o filamento, se tem ou se não tem. E isso aqui é um clipe. Ele encaixa ali, prende por mola. E essa daqui, a Pro, ela tem uma opção de trocar um cabeçote pelo de laser. Então a gente pode usar o de gravação a laser também. É um clique, muito legal. Você tira e fica com o cabeçote a laser também. Então são máquinas que são de um custo muito menor do que a Zimorph ou a B9 e tem uma qualidade muito legal também, né? Esses modelos aqui todos, né? Foram feitos com ela. Você falou de um negócio bem interessante. Como vocês vendem as máquinas, antes que eu me esqueça, qual seria, dá pra falar mais ou menos faixa de preço, sei lá, uma mais barata que vocês tenham, até a mais cara, só pra ter uma noção? Eu sou o cara de tecnologia, o André que é o cara do dinheiro. Não, só pra, né, já que... Hoje a gente tem máquina a partir de R$3.000, né? Por exemplo, uma Júnior hoje a gente vende a R$3.000, é a impressora de entrada. Uma da Vinci Pro na faixa de 7.900 e uma Zimorph a partir de R$20.000. Então ela completa, custa aí na faixa de 35, entendeu?
Mas assim, são máquinas Tem uma faixa de 3 a 35 mil. E o legal, Laura, é o seguinte, quando a gente recebe um cliente ou algum interessado, o mais importante para a gente é entender o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer com as máquinas para indicar a melhor tecnologia. Tem tecnologia mais simples, tem tecnologia mais avançada e tudo depende da aplicação do usuário, né? Essa é a nossa pegada. Aí entra nessa parte do estudo, né? Que é o que eu acredito que seja o certo mesmo, para saber exatamente qual que é o... Por exemplo, o cara ele pode chegar com um tipo de aplicação que ele quer para impressora, mas antes de comprar a impressora, ele não só deve fazer esse estudo para saber qual é essa mesmo, é uma DaVinci Pro, é uma Zemorph, qual que eu preciso exatamente, né? E também o nosso laboratório aqui ele é aberto, né? Quem quiser visitar pode vir legal as você falar máquinas, isso. Sim. Vem ver as máquinas funcionando. Isso é legal. Né? Tem muito cliente que ele quer comprar, mas será que essa peça aqui imprime, né? Então, traz a peça, vamos ver em que imprime, qual é a melhor tecnologia para você. Bacana. E assim, agora a gente tem esse espaço aqui, né? Mas tudo que está aqui vai sair. Então, todo esse mar aqui de coisa vai sair. A gente já pode falar que nesse espaço aqui a gente vai abrir um Fab Lab aberto, completamente todos os dias da semana aberto para as pessoas virem aqui. Que não vai ser só para a comunidade da USP, apesar de estarem incubados. Não vai ser só para a USP, vai ser para todo mundo. Então vão ter as nossas máquinas todas disponíveis para uso, além de CNC, de laser também. Vai ter um espaço legal para cursos, né? Então a gente vai ter cursos de modelagem, cursos de impressão 3D, cursos de outras coisas do universo maker que tem a ver com fabricação digital também. A ideia é agregar comunidade, estudante, professor, empresário, maker, ou seja, essa comunidade criativa que vai colaborar entre si para gerar projetos. A gente falou tanto hoje de conhecimento, né? Então hoje a geração do conhecimento ela acontece nesse tipo de espaço, espaço criativo, com equipamentos que te possibilitam fazer isso, com insumos como você, né, todo mundo viu aqui, desde ferro até filamento com ferro, até nylon, ou vários tipos de tecnologia. Então pode vir uma designer de joias, um engenheiro mecatrônico e eles bolarem alguma coisa. Pode vir um estudante, pode vir um professor de biologia e sair outro projeto. Sim, essa é a nossa ideia, agregar comunidade e disponibilizar os equipamentos. Eu acho que o trabalho de vocês é fantástico exatamente por isso, que você acaba educando para que as pessoas elas se amadureçam na adoção da tecnologia mesmo. Quer dizer, não é simplesmente você sair comprando e fazendo, né? Não só pensar em ganhar dinheiro com a coisa, mas de aprender mesmo, né? Ver qual vai ser a aplicação, como que você vai fazer, o que você vai mexer, enfim. Tem mais coisa para mostrar que você queira mostrar aqui pro pessoal? O Daniel ele falou da gravação a laser da Pro. Então hoje, como que uma impressora de mesa com um laser de 0.3 watts consegue gravar no metal? Então a gente faz isso com uma Pro, a gente faz trabalhos mais elaborados com uma Zemorph. Que é a Pro, qual é? Que é essa daqui, né? Essa aqui. Já na Zemorph a gente produziu essa peça. Então olha o nível da gravação, né? Ela é muito boa. A resolução é fácil. Você joga uma imagem no Voxelizer, que é o software da Zemorph, e ela imprime, literalmente ela grava foto. Tem uma outra aqui que ela é de usinagem, ela foi feita na usinagem. Então é uma fresa de 0,5 milímetro, foi usinado todo esse texto aqui para depois ser injetado num molde de silicone, que tá esse daqui que está meio descolando aqui. Muito legal. Gente, muito obrigada pela entrevista mesmo. Eu espero que tenha muito sucesso para o Fab Lab e eu espero vir muitas outras vezes aqui ainda para conhecer mais vocês. Quem mais quiser visitar a gente. Muito bom, obrigada mesmo. Galera.